Ou não? Tá? Ok, então tá bom. Um problema solucionado. Aliás, nós viemos a esta vida, a esta encarnação, para solucionar problemas. Por isso, estamos aqui, não é? Quando nós examinamos as nossas vidas, esta vida presente, muitas vezes a gente nota, né? A gente teve sonhos, gostaria de ter realizado coisas e que não realizamos. Então, muitas vezes a gente reclama, né? Se eu tivesse feito isso, eu falo muita gente, eu sou a primeira parte dessa muita gente, né? Eu começo por mim. Se eu tivesse feito assim, em vez de assado, né? Ou se eu tivesse feito isso, por que eu não fiz assim? Nós não fizemos daquela maneira porque na época, por exemplo, talvez não tivéssemos condições de fazer daquele jeito, de seguir aquele caminho. Porque nós temos muitas restrições em coisas que a gente quer fazer. Mas isso não nos impede que façamos depois, né? Porque nós estamos sempre recomeçando. Cada dia é um recomeço. Então, cada dia, por exemplo, que nós temos em nossas vidas, nós podemos realizar coisas que nós queríamos ter realizado no passado e não realizamos. A reencarnação, por exemplo, é uma dessas oportunidades. Mas oportunidades, por exemplo, ou problemas que nós observamos que tínhamos que complementar, coisas novas a aprender, problemas a resolver, nós notamos essa necessidade antes de vir a esta vida. E antes de vir a esta vida, nós vivíamos no mundo espiritual. Nós, em vez desses corpos físicos que hoje temos, nós tínhamos o nosso corpo perispiritual. Nós estávamos, alguns há muito tempo atrás, outros há não muito tempo atrás, vivendo uma vida não física, uma vida espiritual, em um corpo espiritual, ou perispírito, como chamamos no Espiritismo, vivendo nessa outra dimensão, menos física ou extrafísica, que chamamos de mundo espiritual. Quando estávamos aí nessa condição, nós não tínhamos as restrições que hoje nós temos, por exemplo, com os corpos físicos, né? Com o cérebro que, apesar de ser uma máquina maravilhosa, inigualável, ela nos restringe. O cérebro físico, apesar de toda a sua capacidade, ainda é limitado para que nós manifestemos através dele tudo o que nós sabemos e tudo que nós conhecemos. Nós temos muito conhecimento, nós somos muito sábios, nós passamos por muitas vidas, mas hoje, na vida presente, nós nos lembramos apenas do que nos é necessário para fazer o trabalho que nós viemos fazer aqui nesta vida. E quando estávamos no mundo espiritual, antes de voltar à Terra, nós examinamos as nossas vidas, os nossos conhecimentos, o que fizemos de bom, o que fizemos de ruim. E, naquela oportunidade, nós traçamos uma meta com o nosso próprio desejo de melhorar. E é fácil de saber que nós tivemos esse desejo de melhorar, que nós tivemos essa coragem de voltar à Terra. Sabe por que é fácil saber que nós fizemos tudo isso? Que nós tivemos essa coragem? Que nós quisemos voltar para melhorar? A resposta está aqui. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Por isso viemos. Para aprender coisas novas e para consertar erros, para aumentar a nossa inteligência, para adquirir conhecimentos que só aqui nós temos condição de obter. Nós viemos para isso, para aprender a amar, para fazer o bem, para aprender a perdoar, que é muito difícil, mas talvez a principal lição que todos nós viemos aqui na Terra e que todos nós, em
toda a nossa trajetória evolutiva, precisamos aprender a perdoar. E, obviamente, a adquirir conhecimento. Conhecimento intelectual, conhecimento científico, porque nós estamos em uma jornada progressiva, em uma ascensão em direção à perfeição. Difícil, nem conseguimos, nem dá para conceber o que é ser perfeito. Nós temos um exemplo, Jesus, né? Então nós estamos nessa mesma rota e para isso nós temos que adquirir todos os tipos de conhecimento. Mas nós temos tempo para isso. Temos uma eternidade para isso. Porque o aprendizado, o conhecimento, ele nunca cessa. Sempre há coisas novas a aprender. Mas hoje nós estamos aqui na Terra com um instrumento que nós temos, precioso, que é o corpo físico, para fazer o que nós conseguimos fazer aqui na Terra diante das nossas condições, né? Das nossas restrições. Até a nossa própria restrição física, material, etc., ela é também, ou são também, instrumentos de aprendizado para nós. Porque nós vamos aprender a paciência, nós vamos aprender a indulgência, a compreensão, né? O amor e o perdão, tudo isso. Então não há nada que ocorre na nossa vida que não tem sentido. Tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Cada coisinha, porque cada coisa nós podemos, mais minúsculas que seja, tirar um aprendizado disto. Então hoje nós estamos aqui na Terra, recomeçando para uma outra fase. O tema, nós temos, por exemplo, talvez pelos meus cálculos, sem muita profundidade, deve ter mais ou menos em torno de 30% de seres humanos que acreditam na reencarnação. Nós temos hoje mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Só a Índia tem mais de 1 bilhão de pessoas, e sua religião é hindu, e sua religião é a primeira que se conhece que falava na reencarnação, que acredita na reencarnação. Depois nós temos o budismo, talvez com outro bilhão de pessoas, e o budismo ele é uma religião, foi fundada por Siddhartha Gautama, que era hindu, mas ele saiu para adquirir novos conhecimentos e como também tinha esse trabalho, essa missão de trazer um tipo mais avançado para a época de conhecimento, fundou então o budismo, né? E obviamente os budistas acreditam na reencarnação. E aí um outro grande número de religiões menos conhecidas e também pessoas não necessariamente afiliadas a certa religião que também crê na reencarnação. Então podemos calcular aí por volta de 2 bilhões ou mais de pessoas que acreditam na reencarnação. Isso mais ou menos, como eu disse, 30% da população mundial. Isso é um número extraordinário, fenomenal, né, que diz alguma coisa. E nós, obviamente, no Espiritismo, nós temos a reencarnação como fundamental. E também quando a gente olha ao nosso redor e a gente vê, por exemplo, as desigualdades, né? Umas pessoas felizes, saudáveis, outros sofrendo, uns que vivem 100 e tantos anos, outros crianças que mal chegam a nascer para a vida física e desencarna. Quando a gente vê essas diferenças, essas injustiças, e a gente crê que isso é obra de Deus, então esse Deus que nós estamos acreditando, que permite que essas diferenças aconteçam, que esses sofrimentos aconteçam, então nós não podemos achar que esse Deus é muito justo, é difícil. Mas quando a gente coloca a reencarnação aí na equação, e quando nós, dentro da reencarnação, nós nos incluímos como os arquitetos da nossa vida, né? Como nós
cada um de nós, tendo a rédea da nossa evolução, quando nós entendemos que nós vivemos em uma vida de causa sob uma lei de causa e efeito, por exemplo, que tudo o que a gente fizer vai ter uma reação, vai ter um efeito. E quando nós acreditamos no livre-arbítrio, que é uma liberdade maravilhosa que nós temos, nós podemos fazer de nossas vidas o que nós bem entendermos. Nós temos essa liberdade. Nós podemos ser bons, nós podemos ser maus, nós podemos fazer bem, fazer o mal. Nós temos essa liberdade. Mas tem um probleminha. Nós somos responsáveis pelas consequências. Então, assim como tem leis sociais, sob as quais nós vivemos, que também podemos infringi-las, mas terão consequências, tem também as leis naturais, as leis divinas que regem o nosso comportamento. Então nós podemos fazer. E quando a gente coloca novamente a reencarnação nessa equação, nós vemos mais justiça. Nós estamos recebendo aquilo que nós plantamos, não só nesta vida, como em outras vidas. E o tema reencarnação é muito complexo. Tem muita coisa que a gente precisaria analisar e estudar para ter assim uma visão mais geral. Mas o nosso tempo, infelizmente, ele é um pouco limitado. Então nós vamos abordar algumas coisas que nós aprendemos no Espiritismo. Vamos ver um pouquinho também do que a ciência nos diz sobre a reencarnação. E, obviamente, vai ficar certas coisas que não vai dar para a gente cobrir aqui hoje, como eu disse, pela restrição do tempo. Talvez, se no final a gente tiver um tempinho para perguntas e respostas, se vocês quiserem, então, alguma coisa, alguma dúvida que vocês tiverem, ou algum ponto para ser esclarecido, aí vocês estejam à vontade para perguntar. Então, nós temos na doutrina espírita, em nosso livro, o Livro dos Espíritos, que foi o livro lançado em 1857, que é o livro que ocasionou, né, o nascimento do Espiritismo, alguns capítulos, 2 ou 3 capítulos, que falam com bastante profundidade sobre a reencarnação. E nós tivemos a felicidade de ter Allan Kardec como a figura que organizou essas perguntas aos espíritos em temas variados, como vocês sabem, pelo Livro dos Espíritos, mas algumas delas que nós vamos ver aqui hoje é sobre a reencarnação. Então ele fez algumas perguntas que nos traz muito ensinamento sobre isso. Primeiro nós temos nascer, morrer, renascer, progredir sempre, tal é a lei. Isso é lindo, né? É uma coisa maravilhosa, porque nós vemos nessa pequena frase tudo aquilo que nós podemos fazer. Não há necessidade, por exemplo, de se arrepender muito do que não fizemos, porque nós sempre temos a oportunidade, a possibilidade de refazer, né? E quanto mais nós fizermos nesta vida, melhor. Melhor não deixar para outra o que nós podemos fazer hoje, né? Agora eu vou tentar aqui mudar. Mudei. Bom, primeira pergunta, ou uma dessas perguntas de Kardec aos Espíritos foi: por que encarnamos? Aqui vamos supor, por que encarnamos? Porque tomamos um corpo físico. Por que é que nós, em um determinado ponto de nossa evolução, nós precisamos ter um corpo físico, a carne, um corpo carnal para nossa experiência? Então a resposta que Kardec teve foi que Deus impõe a nós, a encarnação, como um objetivo de fazer com que nós cheguemos à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição,
devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso está a expiação. A expiar, como vocês sabem, é uma maneira de nós nos liberarmos de impurezas, né? Então nós, em nossa vida, nossa imensa jornada evolutiva através das eras, nós temos certos comportamentos que vai nos afetar, né? E isso vai sendo gravado em nosso perispírito. E como nós sabemos, o perispírito, nós mesmos formamos o nosso corpo físico, e nós vamos ter a oportunidade de ver algo muito interessante de como verdadeiramente nós, em nosso perispírito, nós trabalhamos até e também na formação, como eu já disse, não só do nosso próprio destino, como do próprio corpo físico que nós vamos utilizar em determinada encarnação, né? Então, para isso, e quando nós estamos aqui, para saber se estamos aqui expiando ou se estamos em prova, basta ver como é a nossa vida, né? Como estamos vivendo, a situação de nossos corpos físicos, de nossa saúde, porque nós estamos expurgando, nós estamos limpando. Então, a encarnação, uma das suas razões de ser, é essa liberação dessas impurezas espirituais que nós trazemos através dos tempos. Então, nós vamos expurgando. Isso, por que isso é benéfico para nós? Porque é como se fosse uma doença a menos, né? Uma enfermidade a menos que nós temos, e é isso fundamental para a nossa evolução. Para alguns é uma missão, um trabalho a fazer. Na verdade, todos nós temos pequenas missões, né? Por exemplo, um pai de família, uma mãe, um pai, o avô, que seja, tem. Nós temos uma missão, assim como nossos pais tiveram uma missão para conosco, cuidar de nós. E nós cuidarmos de outros espíritos. Quando nós escolhemos o nosso retorno, ou decidimos retornar à vida física, e nós escolhemos a melhor família, os melhores pais para nos acolher naquela encarnação, nós fazemos isso com confiança. Na maioria das vezes, como vê-se muito nos estudos de reencarnação, de crianças que lembram de suas vidas passadas, muito normalmente essas pessoas, os pais que nós escolhemos ser, já são pessoas, espíritos conhecidos nossos, né, de outras vidas. Ou foi parentes em outras encarnações, em outras vidas, ou foram amigos em outras vidas. E nós, então, temos essa confiança. E nós nos entregamos a essa família como estamos começando, de criança, de pequenininho. Estou vendo o nosso irmãozinho aí, por exemplo, nos braços da mãe, indefeso, né? Mas um espírito que pode ser muito avançado, que veio à Terra para fazer um trabalho, uma missão imensa. Então, tem essa confiança de escolher essa família e aí nascer. Então, a nossa missão passa a ser cuidar desse espírito. Dar de tudo. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa missão, a exclusão até de certos confortos nossos, né? Para vocês que são pais ou mães, vocês sabem como que nós nos abdicamos de muitas coisas quando a gente tem um filho. Porque, intuitivamente, a gente sabe que, a partir daquele momento que aquele ser nasceu, que aquele espírito veio para a nossa família, que é nossa obrigação de cuidar bem dele. Então nós fazemos isso com muito amor. E aí também está uma imensa oportunidade que nós temos de praticar. Vem até automaticamente, que é você aprender a amar incondicionalmente, que é também uma de nossas missões, né? Aí o Kardec pergunta, então, por que reencarnamos? Então nós
encarnamos uma vez. Então estamos no corpo físico e por que reencarnamos? Por que que nós voltamos então, encarnamos uma vez? Por que que repetimos esse ciclo de vida carnais? E a resposta é, a pergunta, como a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corporal pode acabar de se depurar? Então, é difícil para nós, por exemplo, porque, como eu já disse, a perfeição é algo que a gente nem consegue imaginar a sua extensão. Então, é impossível mesmo a gente chegar à perfeição em uma vida. Por isso, a necessidade de muitas vidas. Então, a resposta, submetendo-se à prova de uma nova existência. E Kardec, então, lhe segue e pergunta, a alma tem, portanto, que passar por muitas experiências corporais? E a resposta, sim, todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem vos manter na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o seu desejo. Então, nós sabemos, pelo que a gente aprende no Espiritismo e até intuitivamente, por exemplo, dessa necessidade de retornar e melhorar. Não? E Kardec, na pergunta seguinte, por que reencarnamos? Como eu disse nesse capítulo, por exemplo, da reencarnação, ele faz várias perguntas, vários temas, né, para que nós podemos, se tivermos a oportunidade de ler, aprofundarmos um pouco mais na visão espírita sobre a reencarnação. Qual é o objetivo da reencarnação? A resposta, expiação. Ou seja, estamos expurgando aquilo que era ruim, tínhamos um corpo enfermo, ou uma alma, um espírito enfermo, então, cada vez que tomamos um corpo físico, isso ajuda com que nós vamos, então, sutilizando essas energias e progredindo. Aprimoramento progressivo da humanidade. Sem o que, onde estaria a justiça? Aprimoramento progressivo da humanidade. Isso é fácil de ver também na própria situação da Terra. Né? Recentemente, eu estava, uns 2 ou 3 dias atrás, lendo que os países escandinavos, a Suíça, a Suécia, a Finlândia, Noruega, Islândia, são os países onde a igualdade da mulher mais cresceu. Esses países. E os países onde com menor índice de corrupção, maior índice de socialização, estão também nesses países escandinavos. Suécia, Noruega, Finlândia, Islândia, tem mais um, Dinamarca, eu acho. Dinamarca. E se vocês conhecem um pouquinho da história, esses países, nesse local, era onde habitavam os vikings. E os vikings eram terríveis, principalmente com as mulheres. Eles eram cruéis. Eles eram cruéis. Basta ler um pouco a história. E nós vamos ver hoje uma das regiões mais avançadas da humanidade. E isso, eles eram os vikings cruéis há 1000 anos atrás. 1200 anos atrás. E hoje a gente vê a diferença. Então, nesse vai e vem da vida física para a vida espiritual, analisar os erros, voltar para melhorar, a gente vai melhorando primeiro a nós mesmos, e nós somos os componentes, os principais componentes da humanidade. Nós é que fazemos, nós é que formamos a humanidade. Obviamente, todo o nosso redor, todas aquelas pessoas que estamos junto por afinidade, nos melhorando, nós vamos melhorar todo o nosso centro de atividade, nosso centro social. Isso se vê em outras partes, nós vemos também em outras partes da Terra, onde ainda existe um retraso ou um atraso muito grande.
Então essa é uma imagem, eu montei essa imagem para que pudéssemos ter uma ideia diferentes personagens, né? Diferentes situações na vida. Então, uma das funções que nós aprendemos também da reencarnação é a reeducação do espírito, reeducar-nos como espírito, expiar, né? Nós vamos expiar coisas erradas que nós fizemos, nós vamos recolher, né, os frutos do bem que fizemos. Então eu selecionei algumas imagens. A primeira é a Kim Kardashian, né? Acho que vocês a conhecem. Ela tem uma vida bastante sempre na mídia, né? Sem problemas financeiros, tem uma beleza física muito grande e não tem uma saúde perfeita. Então ela está angariando, né? Recolhendo os frutos de sua vida. E ela tem um caminho a seguir nessa vida atual que ela escolheu. É uma escolha dela. E nós temos uma diferença muito grande com a imagem seguinte do garoto africano. E enquanto aqui na América e em outros países, se vocês veem em restaurantes, né, o desperdício de alimentos, vão tudo para o lixo. Nós temos essa situação na África. Tem que ter dó? Claro. Poderíamos, se pudéssemos fazer alguma coisa para ajudar a amenizar um pouco o sofrimento dessas crianças, deveríamos? Lógico. É o nosso trabalho. Deveremos fazer. Mas está certo ou está errado o que é que está acontecendo com esse garoto? Nessa situação. Difícil dizer, mas ele está também se reeducando como espírito. Primeiro, por que ele escolheu reencarnar na África nessa situação? Por exemplo. E nós temos aqui Bill Gates aí no final, na outra imagem. Bill Gates, um homem que é o homem mais rico do mundo, né, com muito dinheiro. Ele é uma pessoa que eu admiro muito pela sua generosidade, um gênio, que ele, dono da Microsoft, por exemplo, hoje, né, a comunicação através da computação deve-se muito a ele, e é uma pessoa que se dedicou a esse trabalho. Eu conheço um pouco a biografia dele, incrível, e não tinha nem dinheiro, nem era o seu principal interesse. O seu principal interesse era era integrar, era trazer a computação, facilitar a comunicação entre os povos, e o dinheiro veio como consequência. E ele já faz acho que 10 anos. E uma das primeiras coisas que ele fez quando ele começou a ter muito dinheiro foi formar uma fundação com a esposa dele, a Melinda Gates, para poder contribuir um pouco daquilo que ele conseguiu, né? E ele disse que ele tem, que o dinheiro que ele tem é infinito. Hoje, ele trabalha em tempo integral para desfazer-se do seu dinheiro. Então, eu preciso dar meu endereço para ele. Eu ajudo, eu contribuo. E ele investe muito na África, no combate às doenças e na educação, porque a melhor maneira de a gente sair, de algum povo sair da miséria, é através da educação. Se tem alguma esperança onde você não tem muitos recursos financeiros, você tem que aumentar os seus recursos intelectuais. Porque é isso aí, você vai aumentar a sua capacidade de conhecimento e tudo, e você vai trabalhar para o seu próprio bem-estar futuramente, né? Então, Gates, ele faz um dos seus trabalhos é investir na África para isso, para melhorar a educação, a saúde, etc. E a África, nós estamos vendo aí a situação desse menino, mas é um dos continentes onde economicamente mais se cresce. Então já estamos vendo também modificações, melhoras na África, que com o tempo, porque também um povo que eram nativos ainda sem muito conhecimento, ainda tem tribos em muitos lugares, mas que através do processo de reencarnação também,
vão novos espíritos, né, reencarnando aí com novas ideias, né, trazendo novos conhecimentos. Eles vão investir, eles vão fazer parte desse novo povo e eles vão então com isso melhorando não só eles, mas a própria sociedade. Mas por isso tem que ter uma reciclagem. Né? Como vocês conhecem a história da África, quem conhece um pouco também, muito, cheio de atrocidades. Ainda existem algumas, hoje infelizmente pela influência islâmica em alguns lugares, ainda tem problemas étnicos, a rivalidade étnica, o ódio ainda entre eles, que ainda existe em alguns lugares, mas que também a reencarnação vai cuidar disso. Né? E nós temos Madre Teresa, um exemplo, né, para nós todos, uma pessoa que se dedicou muito à vida, a ajudar os mais necessitados, né, principalmente na Índia, que ela trabalhou muito tempo com leprosos. E nós temos essa figura achei interessante, essa é na Índia, esta figura aqui dessa pessoa. Imagina, veja a situação dessa pessoa. Ela está aí, não tem condição física nenhuma praticamente de conseguir o seu próprio sustento, então ela vai submeter-se a pedir, né? Pedir esmolas. E na Índia tem um pequeno problema que as pessoas não gostam de dar muita esmola, principalmente em dinheiro, para as pessoas assim, porque eles acreditam que na reencarnação, obviamente, e que isso é um karma dessa pessoa que ela tem que trabalhar. Então ela está trabalhando esse karma, depurando. Né? E nós temos Steve Hawking, no final, um gênio, né? O maior astrofísico da atualidade, com uma inteligência extraordinária e um corpo físico que dá pena de ver. Né? Mas ele não precisa desse corpo físico para fazer o trabalho que ele faz, que é totalmente mental. Então, quando Kardec também pergunta para os espíritos a razão de nascermos, de reencarnarmos nessas condições, então eles dizem que isso é uma prisão para o espírito. É uma maneira, por exemplo, de manter o espírito sem o uso, por exemplo, do corpo físico, de impedi-lo a fazer certas coisas que ele talvez fizesse em outras vidas, mas ele veio aqui para não fazer. Então, se ele vem com restrição física, ele não vai conseguir fazer alguma coisa má através da utilização dos seus órgãos físicos, porque não está funcionando. Mas ele tem uma capacidade, o que ele pode fazer, contribui muito, como é o caso de Steve Hawking, intelectualmente. Então, conseguiram todas as condições, porque ele tem uma dificuldade tremenda de falar, mas ele tem aí com os microfones super sensíveis que fizeram, por exemplo, ele consegue se comunicar e as pessoas que o ouvem conseguem entendê-lo. E ele publica livros, etc. Então ele está fazendo um trabalho intelectual, que é o que ele veio fazer, enquanto que o seu corpo físico o restringe de várias outras coisas que pode ser benéfica para a sua evolução espiritual. No outro lado nós temos o Bolt, né, o Usain Bolt, que é um jamaicano, um homem mais rápido do mundo, né, um velocista tal, também com uma saúde extraordinária, sem restrição física nenhuma, um corpo físico, também colhendo, né, os frutos daquilo, de sua vida, de suas existências. E nós temos no canto, eu deixei por último, os talibãs. Né? Então, quando a gente olha, por exemplo, os fundamentalistas religiosos, principalmente os islâmicos, isso não tem nada a ver com a religião. O problema da violência relacionada à religião, como houve no caso do cristianismo, as cruzadas, o fundamentalismo islâmico, por exemplo, não tem nada a ver com o ensinamento da religião. São as ideias distorcidas de algumas pessoas que se ligam a essa religião, no caso. Não tem nada a ver com o ensinamento do Cristo. Não se vê no Novo Testamento, por exemplo, em lugar nenhum onde Cristo fala para, no caso, os papas,
fazerem cruzadas para liberar Jerusalém, no caso era dos muçulmanos, não existe. Porque a doutrina do Cristo é uma doutrina de amor, de compreensão, né? De perdão, nada a ter a ver. Então é o ser humano, no caso, que deturpa essas coisas e fomenta, no caso, a violência em nome de certas religiões. Então nós temos aí os talibãs que querem que as repúblicas islâmicas sejam governadas de acordo com o Alcorão, que é a sua religião, mas isso já não existe mais, não. A nossa sociedade, nós já estamos em um patamar evolutivo que já não funciona mais. Você guiar um país, por exemplo, por uma religião. E um dos grandes sucessos de liberdade e econômica dos Estados Unidos foi justamente, desde o início, a separação de igreja e governo. Um não tem nada a ver com o outro. Né? Um cuida da parte espiritual, o outro cuida da parte material e eles não se mesclam. Então a gente vê aqui nos talibãs, por exemplo, consciências antigas, atrasadas, vivendo nesse século. Então, como eles não têm condição, por exemplo, de colocar o seu ponto de vista através de uma forma pacífica, então eles usam a violência, o terrorismo para chamar a atenção. Mas são seres também que, obviamente, vão desencarnar e reencarnar, e em cada uma esse vai e vem, reconhecer o que fez de errado e voltar para um pouquinho melhor, né? Ou para esse mundo, para a Terra, ou para outros ainda piores, de acordo com os danos que causaram. Né? Agora, como reencarnamos? Nós temos essa informação na Gênesis, no capítulo 11, item 18. Quando o Espírito, que somos nós, entendam como Espírito, eu, você, cada um de nós aqui, nós somos espíritos. Esse é a nossa essência. Nós estamos utilizando o corpo físico para manifestar aqui nesta vida, na Terra, para poder interagir com as coisas terrenas, com a materialidade da Terra e também com outros seres humanos. Então eu estou dizendo, então nós temos aqui nesse momento dois tipos de espíritos. Nós encarnados, que somos espíritos, e espíritos também desencarnados que estão aqui conosco, participando, ouvindo, que não têm o corpo físico, porque já terminou o seu trabalho na Terra. E nós somos tão espírito quanto eles que não têm seu corpo físico agora, que funciona apenas em perispírito. Então nós somos essencialmente espíritos. Então, quando nós decidimos reencarnar, nós nos juntamos de alguma maneira com a energia do nosso perispírito, que também chamamos de fluidos, né? Espiritismo. A gente, de alguma maneira, na concepção, nós nos vinculamos, no caso, ao óvulo fecundado, e nós, então, começamos a nossa trajetória. Né? Aí a gente já é o princípio, nós já estamos vinculando, nós já encontramos uma família, um pai e uma mãe, que talvez nós vamos reencarnar junto a eles. E eu disse, talvez, nós vamos ver já em um momento. Então nós vamos nos unindo molécula a molécula, com, no caso, o óvulo, e depois com o embrião à medida que ele se forma. Né? E nós vamos, então, nascer para a vida física quando, no caso, o feto
ele então se desenvolve completamente durante os 9 meses, ou tem muitos casos de nascer prematuro, que hoje, por exemplo, com 7 meses, por exemplo, mas que a medicina já está desenvolvida o suficiente que essa tem algumas inconveniências, por exemplo, mas finalmente eles conseguem suprir esses 2 outros meses que deveríamos estar no útero materno, mas conseguimos também, ou é possível que nasçamos sem problemas maiores, mesmo que não nascemos a termo, né? E aí Kardec também pergunta como que nós reencarnamos. A união entre o espírito e o corpo é definitiva a partir do momento da concepção? Durante este primeiro período, o espírito poderia renunciar em habitar o corpo designado? Ou seja, nós escolhemos vir à Terra, escolhemos os pais, estamos aí, tem o nosso corpo formando, mas e se na hora, um pouco antes, tem jeito de mudar de ideia? Acho que melhor ficar, viu? Porque o negócio aí tá feio. E depende do lugar onde você vai nascer, né? Puta, eu errei a estação. Dá para voltar? Então a resposta é essa. A união, ela é definitiva no sentido que um outro espírito não poderia substituir aquele que está designado para esse corpo. Porém, como os laços que prendem são muito fracos, rompe-se facilmente. Podem romper-se pela vontade do espírito que recua diante da prova que escolheu. Nesse caso, a criança não vive. Isso aqui é muito interessante, por exemplo, e até nos dá até uma nova perspectiva no caso do aborto espontâneo, né? Então, por exemplo, a gente vê mulheres querendo engravidar e elas engravidam, mas depois de 2 ou 3 meses, por exemplo, ela tem um aborto natural. E muitas vezes muitos se culpam, né? Principalmente se foi depois de 3, 4 ou 5 meses, ou talvez no caso de até ter intervenção cirúrgica, por exemplo. Pode existir essa coisa, né? Esse sentimento de culpa por não ter feito isso, que se deveria ter se comportado melhor, etc., ou mudado, alguma coisa desse gênero, né? Então, por exemplo, nós sabendo disso, fica mais fácil até administrar esses casos. Porque o espírito, nós como espírito, que temos também o nosso livre-arbítrio, nós temos também influência na formação desse corpo. O corpo físico que nós vamos tomar. E pode ser até nós mesmos, como espírito, que por uma razão ou outra nós mudamos de ideia no momento. Né? Então, vai ter um problema e vai ser causado um aborto, no caso, espontâneo. Aí Kardec segue, isso é muito interessante. Agora, o que acontece para o espírito se o corpo que escolheu morrer antes de nascer? A resposta pequenininha, curta, ele escolhe outro. No big deal. Tem mais? É só engravidar de novo. Né? Então você tenta uma nova, às vezes até com outra mãe. Eu já vi casos assim, por exemplo, uma amiga, e ela engravidou, mas ela perdeu o bebê depois de um certo tempo. E futuramente uma de suas melhores amigas engravidou e teve o filho. E essa criança tinha uma afeição imensa à primeira mãe, que não chegou a ser mãe, né? Mas aquela primeira família. Isso bom porque para a mãe que perdeu, no caso, também fez aí uma nova, não família, mas teve uma afeição muito grande também por essa criança. Então nós estamos vendo, talvez nesse caso eu não acompanhei depois, se ela engravidou novamente ou não, mas essa criança precisava reencarnar, ou queria reencarnar, em um certo ambiente, e para fazer o seu trabalho aqui. E se naquela mãe, por exemplo, não deu certo por algum problema que ela tinha de não poder engravidar, ele precisava reencarnar, vai na amiga mais próxima, escolhe amigo, alguém que vai lhe dar também condições para fazer o seu trabalho, né? Agora, qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? Aqui a resposta não está muito condizente com a pergunta, mas é interessante no seu contexto.
As imperfeições da matéria são as mais frequentes causas dessas mortes. Então tem muito caso que tem uma má formação, no caso, da matéria, do feto, ou do embrião no seu início, e depois do feto, que ele não vai ser viável. Ele poderia até nascer com uma certa deficiência, mas essa deficiência não fazia parte, ou não faria parte, do trabalho evolutivo do espírito que ia nascer. Então existe o aborto e ela vai, numa outra oportunidade, com uma outra família, ou futuramente, ela vai. A minha ex-esposa, por exemplo, a mãe das minhas 2 filhas, a minha segunda filha, ela nasceu depois de 3 abortos espontâneos. Depois de 3. Não dava certo, até que um momento deu certo. Não sabemos, obviamente, se é o mesmo espírito, mas foi assim que ocorreu, né? E uma outra pergunta e de que utilidade, né? Para que serve, então, uma encarnação assim, tão breve? Porque teve um vínculo, né? E a resposta é que o ser não tem consciência bastante desenvolvida de sua existência. Ou seja, nós como espíritos ainda não estamos, nós temos no nosso perispírito, ou em nosso corpo mental, o conjunto, né? O arquivo, nosso arquivo de memórias, né? Nosso arquivo mnemônico, de todas as nossas existências. É nesse espírito, desse corpo mental, não no corpo físico, que está o nosso conhecimento, todas as nossas memórias. Quando a gente está no corpo físico, nós manifestamos através do cérebro físico. Então, no caso da reencarnação, por exemplo, quando estávamos encarnando, o que éramos, o que conhecíamos, o que sabíamos, estava no perispírito. Estava aqui. Né? E tivemos essa ligação, a conexão com o feto que ia nascer, mas nós ainda, como estava no início, ele ainda não tinha um desenvolvimento cerebral, ainda precisa de alguns meses para chegar, não deu tempo, não dava tempo de fazer o download ainda, né? Dos nossos conhecimentos e tal. Então, não tem utilidade nenhuma, e para ele vai ser uma diferença. Nós vamos seguir nosso caminho. Rompeu esse laço que era muito tênue, no caso, o feto, ele é abortado, e nós seguimos a nossa vida no mundo espiritual até uma próxima oportunidade, né? Algo interessante que os espíritos dizem a Kardec, que, como dissemos, é frequentemente uma prova para os pais. Agora, daqui a pouco, começa a chegar as coisinhas mais interessantes. No intervalo entre a concepção e o nascimento, o espírito goza de todas as suas faculdades. Essa é uma informação muito interessante também, porque ele está dizendo aqui que isso vai depender da época, quão desenvolvido está, no caso, o feto, né? E dizendo que desde esse momento da concepção existe uma perturbação nossa, ou seja, nós estamos saindo da vida espiritual, do corpo espiritual, e estamos começando a formar um corpo físico. Então existe essa perturbação, e os espíritos faz uma analogia muito interessante, que nesse momento, como nós hoje, por exemplo, quando nós vamos dormir, nós dormimos, o corpo físico está aí inerte durante o sono, e nós, como espírito, nós nos desvinculamos momentaneamente do corpo físico, e nós passamos a interagir com o mundo espiritual, e nós temos essas memórias que nós chamamos de sonho. Então nós sonhamos, nós fazemos muita coisa, mas nós não estamos assim muito conscientes. Nós sabemos, que lembra os sonhos, por exemplo, a gente sabe que fez isso, que teve essas coisas, mas nós não estamos ainda, durante aquele período, assim, tão consciente do que somos, do que estamos fazendo, como estamos agora nesse momento, por exemplo. Então a situação no período entre que nós estamos formando o corpo físico até o nosso nascimento é mais ou menos assim, né? Então, à medida que o nascimento se aproxima,
as ideias vão se apagando, assim como as lembranças do passado. Então, o que aconteceu? Formamos um corpo físico, para nascer, nascemos. Mas nós não vamos, a gente não se lembra ainda de nada, né? Por quê? Porque ainda não estamos com o cérebro, com os órgãos, formado o suficiente para começar a manifestar esse nosso conhecimento, essas nossas ideias, e até o próprio, o nosso próprio plano reencarnatório, que vai vir à medida que nós vamos crescendo fisicamente e que vamos ter mais condições, aumentando nossas condições de agir mais como espírito. Então nós vamos esquecer, por isso nós não nos lembramos. E o não nos lembrar de outras vidas é uma bênção, porque nós teríamos problemas muito graves se nós nos lembrássemos de tudo que fomos, né? Agora, existem algumas crianças que se recordam de vidas passadas. Então, aqui a gente vai entrar um pouquinho na ciência, nos estudos da reencarnação. Então, existem crianças que se lembram de vidas passadas. E existem crianças que não apenas se lembram de vidas passadas, mas que também trazem em seu novo corpo marcas de nascença e até defeitos congênitos que foram trazidos passado ao novo corpo físico, que em decorrência de graves traumas causados numa vida passada, e geralmente o trauma que culminou com a morte daquele corpo físico e, consequentemente, com o desencarne do espírito, né? E o Ian Stevenson é o maior pesquisador dessas crianças que se lembravam de vida passada. Ele já desencarnou em 2007. E ele tem em seu arquivo mais de 3.000 desses casos. Sobre marcas de nascença e defeitos congênitos, a maioria desses defeitos congênitos, no caso, não tem explicação. Não se conhece a causa medicamente, né? Não se conhece. Quando colocamos a reencarnação, então as coisas já mudam de figura. Nós temos aqui um exemplo de um dos casos que Stevenson estudou, de um garoto, ele é Tiam Sankla, que ele lembrava a sua vida da Tailândia, de sua vida como Po. Po era um ladrão de gado e uma vez ele foi pego e assassinaram. E ele recebeu alguns golpes e mais nessa região aqui, atrás da cabeça. Esse foi o Po. Passaram-se 2 anos, aí Tian Sankla, o menino, nasceu. E esse menino, ele se recordava de sua vida como Po, ele se recordava de quem foi a esposa, com o nome, e ele tinha nascido uma distância do local onde ele nasceu, onde ele, no caso, habitava antes como Po, adulto. E ele, por coincidência, isso é muito interessante nos estudos de reencarnação, que a maioria dos reencarnantes, eles reencarnam ou com a família imediata, ou com a família nuclear, ou com a família imediata, ou entre amigos. No caso, o Po, ele era um primo, o Po era primo do homem que tornou-se pai do Tian Sankla. Ou seja, eram parentes, mesmo que não tinham muito contato na época, mas eram parentes, né? Porque nós somos uma imensa família. Essa é uma marca de nascença que não havia razão que explica, não tem uma causa que explica por que ele foi nascer com uma marca assim. Essa é uma menina, é a Jacinta Agbo, ela é da Nigéria, então tem os Igbos da Nigéria, uma tribo que eles acreditam na reencarnação, e ela se lembrava de sua vida como o Sude Agbo, que também um primo, e ele foi em uma briga, ele recebeu vários golpes de bastão atrás da cabeça, ele não desencarnou na hora, foi levado ao hospital, foi feita uma cirurgia, mais ou menos assim,
com pontos, enfaixado, etc. Mas passaram-se alguns dias e ele desencarnou. E depois, alguns anos mais tarde, nasceu a Jacinta com essa marca de nascença e lembrando-se também de uma vida como prima. E aí é interessante a mudança do sexo. Nós vamos ver aqui daqui a pouquinho também. No caso, o Sudi ele era homem e a Jacinta nasceu mulher. Mas ela, seus gostos, suas brincadeiras que ela preferia, era tudo de menino. Ela gostava de brincar com meninos, ela gostava de brincadeiras de meninos e nada de meninas. Um outro caso, defeitos congênitos também, essa de UCN-1, defeitos congênitos e mudança de sexo. O UCN era um homem que foi também assassinado a golpes de espadas, e a Maminten reencarnou como Maminten 2 anos depois, na casa, tendo como pais uns amigos, que era mãe e pai. Ambos eram seus amigos e, inclusive, foi a última casa onde ele esteve antes de ser assassinado. Ele passou, era noite, ele estava indo de bicicleta, parou nessa casa, conversou um pouco, tomou uns refrescos, comeu alguma coisa, foi-se embora. E ele foi, então, emboscado e ele desencarnou. E a menina, a Maminten, ela se lembrava como imediatamente, quando ela foi atacada, ou ele foi, no caso, eram 3 pessoas, 3 homens portando espadas, e quando eles fecharam o primeiro golpe, ele instintivamente. Isso a menina recordando. Levante-se a mão, né, instintivo para proteger, então os dedos são decepados. E depois tem então outros golpes que culminam na morte do corpo físico. E ela se lembrava de muitos detalhes e ela traz também essas marcas, né, no caso os defeitos congênitos. Ela também, por um certo período, ela é de Mianmar, inclusive ela utilizava termos de Mianmar no idioma. Eles têm alguns termos que menino usa e outros termos que só menina usa. Como no Brasil, por exemplo, obrigada, a mulher fala obrigado, o homem fala obrigado. Então ela preferia ela usava os termos que os meninos usavam. E também gostava de brincar com meninos e de brincadeiras de meninos e vestir-se também uma forma mais masculina. Mas ela, com o tempo, ela se adaptou à sua encarnação como mulher, casou-se, teve filhos, etc. Porque o Stevenson, ele acompanhava esses casos. Aqui um outro caso também de defeito congênito, também em Mianmar, causado por um acidente de trem. Marcas de nascença, como que o Espiritismo explica, né? Nós temos essa informação no livro dos médiuns, que os recém-desencarnados acham-se em estado de perturbação. Tudo se lhe apresenta confuso em torno. Vê-se perfeito ou mutilado, conforme o gênero da morte, o corpo que tiver. Então, no caso dessas crianças, nós podemos, no caso, o espírito, o trauma ele foi tão forte que ele manteve-se no perispírito e ele via-se em perispírito tal como aconteceu com o corpo físico. Então, ele permaneceu nessa situação até o seu reencarne, e no reencarne, então, ele trouxe essas marcas, porque o nosso perispírito ele é como se fosse um molde, né? Um molde do corpo físico. Então, ele tem aí um molde defeituoso, obviamente, aquela forma, no caso, do corpo físico, ela vai trazer também o defeito. Agora, isso aqui foram de espíritos, né? Que recebemos mediunicamente. Agora, esse é Ian Stevenson. Ian Stevenson é um médico, foi médico e foi psiquiatra. Com muito tempo, ele era professor na Universidade de Virgínia, fundada por Thomas Jefferson. E ele, então, em seus estudos, ele acompanhava esses casos, né? Desde quando a criança, às vezes, quando a criança tinha 2 anos de idade, ele acompanhava até ele tornar-se adulto. Ele estudou por quase 50 anos. Então, ele acompanhou bem o que é que acontecia em cada situação. E ele diz algo aqui muito interessante sobre as marcas de nascença e defeitos congênitos. Então, nós estamos aqui tendo a opinião de um cientista, né? Marcas de nascença e defeitos congênitos são importantes no sentido que a personalidade que morreu e sobreviveu à morte pode influenciar a forma física do bebê que vai nascer. Estou ciente da seriedade e importância dessa afirmação,
mas devo dizer que as evidências dos casos me levaram a essa conclusão. Então nós estamos vendo aqui a corroboração, né, do que nós aprendemos no Espiritismo por um cientista de renome. Homem ou mulher? Essa é uma outra coisa também que ele acompanhava, né? Eles se vestem e gostam das brincadeiras do sexo anterior. Esses interesses diminuem à medida que as crianças crescem e passam a viver normalmente o sexo atual quando adulto. Porém, há casos que se mantêm fixos no sexo anterior, tornando-se homossexuais. Esse é um cientista também. Então, para nós, com essa informação, já também faz-nos pensar muitos dos casos que a gente vê por aí, do homossexualismo, do transexualismo, etc. Obviamente que nem todos os casos são relacionados ao sexo anterior, mas muitos podem ser, né? Principalmente aqueles que a criança, desde nascer, já não se identifica, já se identifica mais com o sexo oposto desde o seu nascimento, porque isso já está inconsciente, já não teve influência, por exemplo, do meio. É algo que sai da alma, né? O desejo de continuar, por alguma razão, aquele sexo anterior, por uma razão ou outra, né? E nós temos o Kardec, ele faz também perguntas a esse respeito. Se o espírito que animou o corpo de um homem em uma nova existência pode animar o de uma mulher ou vice-versa. Sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. E Kardec, quando se é espírito, prefere se encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Isso pouco importa ao espírito. Ele escolhe segundo as provas que deve suportar. Isso também é muito importante, principalmente para nós, ou para aqueles homens, inclusive os lutadores do UFC, que acreditam na sua macheza, né, que são orgulhosos de ser homens. Então, é melhor a gente pensar, porque possivelmente nós já fomos Madalena, Margaridas em outras vidas, né? Também. Não só homem, nós parimos, por exemplo, né? Já apanhamos do marido, essas coisas desse tipo. Então isso muda um pouco a nossa forma e até faz com que nós, homens, apreciemos ainda mais o papel da mulher hoje em dia, né? Porque a gente vê, existe uma diferença marcante até no comportamento de homens e mulheres. As mulheres são mais dóceis, geralmente, né? Então isso aí ajuda a experiência de nossa, homem nessa encarnação, ou trocar de sexo em cada encarnação, não necessariamente em todas, mas em alguma, ajuda até nós, a todos nós, a sermos mais dóceis, né? Inclusive a toda a humanidade a ser mais dócil, porque nós, cada sexo nos proporciona uma experiência importante para a nossa evolução. Outros casos, por exemplo, que pode-se ver, que também relacionado a traumas de vidas passadas, são os casos de fobias e terror noturno. Então isso aí muita gente tem, né? Muitos não, as causas não são encontradas causas desta vida, e por isso já tem muito, por exemplo, a terapia de vidas passadas sendo utilizada para resolver, e resolve problemas de fobias, no caso, principalmente, cuja causa não é encontrada nesta vida. Antônia Mills, uma pesquisadora que teve alguns casos de um menino que ele acordava à noite gritando, e aí ele tentava, como se ele estivesse tentando sair de um local fechado. E ele lembrava de sua vida como um piloto de avião, que ele caiu, teve um acidente, e nesse acidente ele ficou preso e ele não conseguia sair. Houve um incêndio e ele então desencarnou. E outros casos também de Ian Stevenson, de um garoto, o Semil, que ele se lembrava de uma outra vida, que ele foi cercado pela polícia, suicidou-se, e ele tinha essa visão recorrente no terror noturno às noites, né? Então ele acordava gritando e ele tinha essas lembranças. O terror noturno ele é diferente do pesadelo, no sentido que ele é geralmente o mesmo sonho, ele é recorrente e ele é bastante traumático, e ele causa, a criança acorda gritando muito, difícil de despertar, e ela pode ter esses sonhos até a adolescência.
e depois, com o tempo também, as imagens, essas lembranças, elas já vão caindo no esquecimento em função do desenvolvimento do cérebro e faz com que a pessoa passe a levar uma vida sem esse problema. Né? Quanto tempo na erraticidade? A erraticidade é o período entre vidas, como nós aprendemos. Né? E a erraticidade, quem fica na erraticidade, no período entre reencarnações, são os espíritos que precisam reencarnar. Há muitos que não precisam mais, como vai ser o caso da maioria nossa aqui, né? Que é a última encarnação, principalmente vindo, frequentando, aprendendo e fazendo, né, o que nós aprendemos no Espiritismo. Então, talvez não vamos precisar ficar mais na erraticidade. Então, Kardec pergunta quanto tempo a alma vai ficar na erraticidade. Se a alma, que somos nós, né, reencarnamos imediatamente após ter se separado do corpo. Algumas vezes reencarna imediatamente, porém com mais frequência depois de intervalos mais ou menos longos. Nesses 3.000 casos que a Universidade de Virgínia tem, como o espírito, como a criança lembrava da personalidade passada e quando essa personalidade desencarnou, e obviamente ele estava aqui, sabia-se quando ele nasceu, então dava para fazer computar, né, o tempo de vida. E a média que eles têm é de 1 ano e meio. É 1 ano e meio, na média desses 3.000 casos, por exemplo, esses espíritos ficaram entre vidas. Né? E geralmente o nascimento ele foi mais ou menos no mesmo meio, na mesma família, ou entre amigos, a distância não muito longe, às vezes de 2, 3 milhas, 400 milhas é uma das maiores distâncias, e sempre mais ou menos em pessoas, em situações que eles já estavam acostumados, não teve muita coisa, muita diferença. Né? Agora, para encerrar, como então aproveitar esta reencarnação? Já estamos aqui. Né? Já estamos aqui, como é que nós devemos aproveitar? Kardec ele faz essa pergunta também aos espíritos. Pode o homem, ao menos, assegurar nesta vida uma existência futura menos cheia de amargura? Sim, sem dúvida. Pode abreviar a extensão e as dificuldades do caminho. Só o negligente se encontra sempre na mesma situação. Quanto mais o homem avança na sua vida atual, menos as provas seguintes são longas e penosas. Então nós temos aqui essa receita. Né? Tem muita gente que pergunta o que quer, por exemplo, lembrar-se de outras vidas. Alguns através da regressão da memória a vidas passadas, outro apenas por curiosidade. É difícil saber e nem é importante saber. O importante para nós é concentrarmos nesta vida atual. E não é difícil saber que tipo de vida nós vivemos na vida anterior, antes de vir aqui. Né? Porque nós estamos sempre colhendo os resultados daquilo que plantamos. Né? Nós somos os herdeiros dos nossos atos, herdeiros diretos. Basta ver, então, como está essa vida presente em nós. A nossa vida presente. A situação do nosso corpo. Ele é um corpo normal. Da nossa saúde. Né? Somos saudáveis. Da nossa felicidade. Estamos felizes? Somos felizes? Nossa situação financeira também é importante. Temos o que necessitamos para manter, pelo menos, um nível de vida digno. Baseado nessas respostas, nós vamos saber que tipo de vida vivemos. Fizemos tudo direitinho ou não. E baseado nessas respostas também, nós vamos saber o que é que nós temos que fazer. Qual que é o nosso principal trabalho aqui também. Para saber, por exemplo, nós trazemos em nossos corações mais ódio ou mais amor? Qualquer resquício de ódio que nós encontrarmos em nós, é nisso que nós temos que trabalhar. E perdão. Tem pessoas que nós precisamos perdoar? Nós já perdoamos?
Qual é o nível de rancor e ressentimento que nós trazemos dentro de nós? É isso vai dizer se é isso que você tem que trabalhar. Se tem, é porque tem que trabalhar. É assim que nós temos escrito em nossa consciência e nossos corações as lições que viemos aqui aprender. Então nós temos condição de saber muito bem o que é que nós temos que trabalhar nessa encarnação para que tanto a nossa vida, o nosso período na erraticidade, mesmo que seja de apenas 1 ano e meio, seja mais feliz e mais dócil, sem muitas amarguras, e também as nossas vidas posteriores, vidas futuras. E para saber também como será a nossa vida na erraticidade, e para saber também como será a nossa futura vida, basta ver, basta analisar como estamos vivendo esta vida, porque nós vamos recolher os frutos, sem nenhuma dúvida. O que é que nós estamos plantando? Estamos plantando amor? Estamos plantando perdão? Estamos tentando aprender, tentando melhorar? Se a resposta é positiva, se estamos fazendo uma vida, uma encarnação digna, então podemos ter certeza que a próxima vida será realmente com menos problemas, menos dificuldades e mais felicidade. Então, se tem tempo para alguma pergunta, comentário, Marisa? Uma pergunta. Então, assim, nós agradecemos a todos vocês pela presença, aos internautas também, e desejo a todos um restante domingo maravilhoso e uma semana ainda mais, e o restante dessa encarnação mais ainda. Que Deus nos abençoe a todos e que nos dê sempre muita paz e muito amor. Obrigado.